Nunca vou esquecer o dia em que entrei na empresa e encontrei 3 pessoas à minha espera, o diretor financeiro, a chefe de RH e a minha própria mulher. Na altura, não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Achei até estranho a presença dela ali. Mas quando vi o envelope castanho em cima da mesa, percebi que algo estava errado. Senta-te, disse o diretor financeiro, sem sequer me olhar nos olhos. O tom gelado dele fez o meu estômago afundar. Sentei-me devagar, tentando manter a calma. Temos aqui uma situação muito séria, continuou ele. Faltam 20.000 euros da conta operacional. E todas as transferências foram feitas pelo teu login. Senti o chão desaparecer debaixo dos pés. Isso é impossível, respondi. Eu nunca, estão aqui as provas, interrompeu ele, empurrando o envelope para mim. Abriu. E ali estava, extratos bancários, capturas de ecrã do sistema, tudo registrado no meu nome. Datas, horários, valores. Tudo parecia perfeitamente montado. Achamos melhor suspender-te preventivamente, disse a chefe de RH. Até que a investigação interna esteja concluída. Olhei para minha mulher, à espera de algum sinal de apoio, de incredulidade, de qualquer coisa. Mas ela apenas desviou os olhos. Aquela falta de reação apertou o meu peito de um modo que nem as acusações tinham conseguido. Tu sabias disto? Perguntei-lhe. Ela hesitou. Essa hesitação valeu mais do que qualquer palavra. Disseram-me ontem, e murmurou. E eu pensei que era melhor vir aqui contigo. Mentira. Eu conhecia-a demasiado bem. Saí da sala como um fantasma. Atravessar o escritório foi uma tortura, e cada olhar parecia um julgamento. Cada sussurro, uma sentença. Quando cheguei ao carro, as minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pôr a chave na ignição. Aquela noite, a casa parecia um campo minado. Silêncio. Olhares rápidos. Distância. Ela mexia no telemóvel como se nada tivesse acontecido. Queres explicar o que é que se passou hoje? Perguntei finalmente. Amor, eu não sei o que pensar. São 20.000 euros. E está tudo no teu login. É óbvio que a empresa ia desconfiar. E tu desconfias também? Ela respirou fundo. Não sei. Ultimamente tens estado tão ausente. Ri, incrédulo. Eu tenho trabalhado horas extra por nós. Para pagar as dívidas que tu fizeste. Ela ficou rígida. O silêncio dela era uma confissão muda. Foi nesse instante que senti algo que nunca tinha sentido antes, o peso da traição dentro da própria casa. Passei a madrugada em claro, a rever mentalmente cada minuto dos últimos meses. Algo não batia certo. O sistema da empresa requeria 2 fatores de autenticação. Era quase impossível alguém entrar na minha conta sem o meu telemóvel. A não ser que tivesse acesso a ele. E a única pessoa que o tinha, dormia na almofada ao meu lado todas as noites. Um arrepio gelado atravessou-me. Decidi testar. Peguei no meu telemóvel, entrei no histórico das minhas mensagens, nos meus e-mails, e depois no meu Google Fotos. E ali encontrei o primeiro sinal de que estava no caminho certo, clipe de papel, uma captura de ecrã do sistema da empresa, e feita às 3h27 da madrugada. Uma captura da minha conta. Mas eu, a essa hora, estava a dormir profundamente. Franzi o sobrolho. Ampliei a imagem. E o reflexo no ecrã denunciou tudo, em mãos com unhas pintadas de vermelho. A minha mulher. O coração começou a martelar tão alto que quase me ensurdeceu. Continuei a vasculhar. Encontrei um e-mail apagado, e mais não da caixa de entrada. Da pasta de enviados. Alguém tinha enviado ficheiros do meu portátil para um e-mail estranho, com um domínio quase anônimo. Data, 3 semanas antes. Hora, 2h14 da manhã. E nesse mesmo período, ela dormia ao meu lado todas as noites. Ou melhor, fingia dormir. Foi então que percebi tudo. O dinheiro tinha sido roubado, sim. Mas por alguém que sabia exatamente como incriminar-me. Alguém com acesso às minhas senhas, ao meu telemóvel, ao meu portátil. E que tinha um motivo, eu ia pedir o divórcio. Ela sabia disso. Eu já tinha dito. E ela tinha medo, e medo de perder o conforto, a medo de perder a estabilidade, a medo de perder a vida fácil que o meu trabalho pagava e, como muitos que têm medo, ela decidiu destruir-me antes que eu pudesse deixá-la. O mais irônico? Ela pensou que eu nunca descobriria. Mas subestimou-me. Quando finalmente me virei para encará-la, e ainda a dormir ao meu lado, tranquila, como se nada tivesse acontecido, e senti uma mistura de raiva, descrença e um tipo de dor que não consigo descrever.
Olhei para ela e pensei, o ladrão que procuravam sempre esteve aqui. Bem ao meu lado. E nesse momento, fiz uma promessa silenciosa, dedo indicador apontando para a direita. Se ela me declarou guerra, eu vou responder com a verdade. Dedo indicador apontando para a direita e a verdade vai destruir o plano dela inteiro. Na manhã seguinte, acordei antes dela. Não porque estava descansado, pelo contrário. Tinha passado quase toda a noite a juntar peças, a rever prints, a observar cada detalhe, cada sombra, cada hora suspeita. Mas agora havia algo diferente e eu tinha um plano. Ela virou-se na cama, ainda meio sonolenta. Acordaste cedo, e estás melhor? Perguntou, com a voz suave, quase convincente. Quase. Sim, respondi calmamente. Preciso de organizar algumas coisas hoje. Ela sorriu. Um sorriso que, antes, eu achava doce. Agora, parecia-me apenas, confiante demais. Como alguém que acredita que já ganhou o jogo. Mal ela saiu para o banho, peguei no portátil. A primeira coisa que fiz foi verificar a pasta recentes. Nada. Mas isso era esperado e ela era demasiado cuidadosa para deixar vestígios óbvios. Fui ao histórico do router da casa. E foi ali que encontrei a primeira fratura séria na história dela. 3h27 da madrugada, em acesso remoto ao servidor da empresa. O endereço IP da nossa casa. E eu tinha provas de que estava a dormir a essa hora. Câmaras da rua, transações, movimentos, em tudo mostrava que o meu telemóvel não tinha saído do quarto. O dela, no entanto. Fui até a mesa de cabeceira. Peguei no telemóvel dela. Bloqueado, claro. Mas eu já sabia o padrão e ela sempre achou que não precisava escondê-lo de mim. Quando desbloqueei, um arrepio percorreu-me dos pés à cabeça. Ela apagava mensagens. Muitas mensagens. Mas ninguém é tão perfeito assim, os vestígios estavam lá. Na pasta Arquivos Recentes, encontrei 2 PDFs, pasta de arquivo extrato _operacional _rev 01.pdf, pasta de arquivo autorização _transferência.pdf, ambos criados às 3h28, eu fiquei imóvel durante alguns segundos. 3h28, 1 minuto depois do acesso ao servidor no router. 1 minuto depois do suposto crime. A garganta secou. O ar ficou pesado. Mas ainda faltavam provas sólidas, e por enquanto, eram apenas peças dispersas. Precisava de algo irrefutável. Ela saiu do banho, envolta numa toalha, e parou quando me viu sentado no sofá, com o telemóvel na mão. O que estás a fazer com isso? A voz dela tremeu levemente. Eu levantei os olhos devagar. Nada que não devesse ter feito há muito tempo. Ela engoliu em seco. Eu vi. Pela primeira vez desde que tudo começou, vi medo nos olhos dela. Estás a invadir a minha privacidade, disse ela, tentando recuperar firmeza. Isso é crime. Ri. Um riso curto, frio, quase sem humor, e sim. Um crime como roubar 20.000 euros e culpar o marido? Ela ficou branca. Tu estás a ficar paranoico, disse, mas a voz estava frágil. Estás a acusar-me de quê? De me levantar a meio da noite para fazer transferências. É isso? Ela disse isso com ironia. Mas aí estava, a primeira grande fissura. Eu nunca mencionei o horário. Nunca disse que tinha sido a meio da noite. Nunca disse 3h27. Ela sabia. Porque ela estava lá. E percebeu tarde demais que se traiu. Os seus olhos arregalaram-se por uma fração de segundo e suficiente para mim. Não disse a hora, pois não? Perguntei baixinho. Ela silenciou. Virou o rosto. E, naquele instante, eu soube, o castelo de mentiras estava a começar a ruir. Depois que ela saiu para trabalhar, ou fingir trabalhar, e comecei a verdadeira investigação. Primeiro destino e a empresa. Mesmo suspenso, eu ainda podia entrar no parque de estacionamento. Dei um jeito de falar com Miguel, o técnico de TI. Ele sempre gostou de mim. Era discreto, inteligente, e sabia coisas que ninguém mais sabia. Estás metido num sarilho dos grandes, disse ele baixinho, quando chamei para uma conversa no corredor. Dizem que foste tu. Mas, eu nunca acreditei. Preciso que me mostres os logs do sistema na noite da transferência, pedi. Ele olhou à volta, certificando-se de que ninguém via. Depois respirou fundo. Só por cima do meu cadáver. Se alguém descobre, sou despedido. Eu coloquei a mão no bolso e tirei um pendrive. Miguel, eu não preciso que abras nada. Só preciso que me deixe sozinho 5 minutos. Ele hesitou.
Muito. Mas no fim, baixou os ombros. 5 minutos. Se alguém vier, eu aviso. E assim, sentei-me frente ao computador central. Foi ali que encontrei a prova que começou a virar o jogo. O login usado nas transferências? Sim, era o meu. Mas o dispositivo? Não era o meu. O sistema tinha registrado o acesso a partir de um portátil MacBook e o meu era Windows. E mais, o endereço MAC do dispositivo era registrado. Copiei tudo. Registrei capturas. Baixei logs. Quando estava a terminar, Miguel apareceu à porta com uma expressão pálida. Esconde tudo, agora. Fecha o portátil rapidamente. Ele sussurra, a tua mulher está aqui. O coração quase saiu pela boca. Aqui? A fazer o quê? Diz que veio trazer documentos ao RH e mais veio direto para este corredor. E nesse momento, percebi. Ela estava a verificar se eu tinha feito exatamente o que fiz. Ela sabia que eu não ia ficar parado. Ela estava a controlar cada passo meu. Como alguém que teme perder o controlo. Miguel empurrou-me para a porta de trás. Vai. Ela não te pode ver aqui. E eu fui. No carro, o meu telemóvel vibrou. Mensagem dela e amor, estás onde? Não vi o teu carro em casa. Precisamos conversar. Eu olhei para a mensagem e senti um arrepio na espinha. Ela estava a apertar o cerco. Mas havia algo que ela não sabia. Taxinha agora eu tinha logs, taxinha tinha timestamps, taxinha tinha o endereço MAC do computador usado, taxinha tinha prints onde apareciam as unhas vermelhas dela, taxinha tinha autoconfissão involuntária dela sobre o horário e isso era apenas o começo. Senti a raiva transformar-se em foco. Senti o medo transformar-se em estratégia. E murmurei para mim mesmo, enquanto ligava o carro, se tu começaste esta guerra, eu vou terminá-la com a verdade. O carro ainda estava ligado quando terminei de ler a mensagem dela. Precisamos conversar. Sempre o mesmo tom suave, sempre a mesma falsa preocupação. Mas agora eu já sabia reconhecer o que se escondia por trás disso e controle. Em vez de responder, coloquei o telemóvel no modo avião. Pela primeira vez desde o início de tudo, o silêncio soube-me bem. Eu tinha um objetivo claro agora, encontrar o MacBook cujo endereço MAC aparecia nos logs. Era a peça que faltava. Sem o dispositivo, tudo era especulação. Com ele, eu podia provar que alguém usou o meu login mas não o meu computador. Comecei pelo óbvio, na casa. Quem vive sob o mesmo teto sempre deixa vestígios, mesmo quando acha que é esperta demais para deixar provas. Abri cada gaveta, cada armário. Não procurava o computador em si e ela não seria tão burra a ponto de deixar ali e mais procurava acessórios, carregadores, capas, qualquer coisa que denunciasse a existência daquele dispositivo. E então encontrei a primeira pista. Na gaveta dela, atrás de uma caixa de perfumes, vi um cabo USB-C branco, mas não era de telemóvel. Era mais grosso, de carregador de portátil. Peguei nele. A ponta tinha um pequeno arranhão. Reconheci de imediato e era um cabo da Apple. O meu coração acelerou. Então existe mesmo um MacBook, só não está aqui. Mas se ela não o guardava em casa, onde estava? De repente, tudo encaixou. Nas últimas semanas, ela inventara reuniões fora do horário normal. E toda vez que eu perguntava detalhes, ela respondia rapidamente, como se já tivesse preparado cada frase. Talvez o portátil estivesse guardado num segundo local. Um sítio onde eu nunca iria procurar. Ainda. Lembrei-me de algo que ela disse no início do mês, às vezes vou trabalhar no espaço de coworking do centro para ter mais silêncio. Na altura, não dei importância. Agora, a frase parecia quase uma confissão sussurrada. Dirigi imediatamente para lá. O edifício era moderno, vidro por todo lado, cheio de freelancers e pessoas com portáteis abertos. Entrei, fingi naturalidade, e fui até a recepção. Bom dia, precisava verificar se a minha mulher esteve aqui ontem, disse eu com um sorriso simpático. Ela perdeu um objeto e queremos perceber onde foi. A recepcionista, uma rapariga nova, simpática, respondeu com naturalidade, qual é o nome dela? Eu disse o nome. Ela digitou, observou o ecrã e respondeu, sim, esteve cá. Na verdade, ela vem muitas vezes. Tem uma sala reservada às quartas e sextas, das 19 horas às 23 horas. O meu estômago virou-se. Quartas e sextas. 19 horas às 23 horas. Exatamente os horários em que ela dizia estar em formação da empresa. Obrigada, respondi. Posso ver a sala? Talvez o objeto esteja lá. Claro. Sala 2B. O corredor estava silencioso,
quase demasiado silencioso. Cheguei à porta. Tranqueada. Mas o vidro matizado deixava ver sombras. E ali, numa das mesas, estava um MacBook prateado. Como se o destino tivesse colocado ali à espera de mim. Tentei a porta lentamente. Não abriu. Olhei para os lados. O corredor estava vazio. Voltei à recepção. Desculpe incomodar. Será que podia abrir a sala? A minha mulher perde tudo e talvez tenha deixado algo lá dentro, e menti descaradamente, mas com serenidade. A recepcionista sorriu e chamou o segurança. Quando ele abriu a porta, senti um pequeno arrepio. O tipo de sensação que avisa que estamos prestes a encontrar algo que muda tudo. Assim que entrei, procurei com os olhos. E lá estava ele, um MacBook Pro de 13 polegadas, idêntico ao que constava nos logs. Sentei-me devagar. O coração batia tão forte que parecia ecoar na sala. Abri o portátil. Para meu espanto, não tinha senha. Claro que não. Ela achava que ninguém jamais o encontraria. O ecrã acendeu. E, logo de cara, vi uma pasta chamada Pasta de Arquivo Doc_Empresa abrir. Extractos. Logs. Autorizações. Códigos bancários. Tudo. Ela guardava absolutamente tudo ali. E não apenas isso, e havia capturas de ecrã das transferências. Mensagens trocadas com alguém chamado R. Já está feito. Ele vai parecer o culpado. Tens a certeza que ninguém viu? Confia em mim. Ele nunca vai perceber. A minha visão ficou turva por um instante. Uma mistura de raiva, nojo e incredulidade. Continuei a ler. Se isto correr bem, dividimos tudo. Amanhã faço as últimas assinaturas. Ele é tão fácil de manipular. O meu peito apertou. Quase não consegui respirar. E aí apareceu a maior bomba, página virada para cima, contrato de arrendamento, e Loft 39 se assinado por ela e por R. Bastos. O cúmplice. O amante. O parceiro no crime. A localização do Loft. A 15 minutos de casa. Um sítio discreto, perfeito para esconder o portátil, os documentos, tudo. Então era aquilo, enquanto eu acreditava que a minha mulher estava a tentar salvar o meu emprego, ela estava a viver uma vida dupla, planeando o golpe perfeito, e comigo como bode expiatório. Copiei tudo para o meu disco externo. Cada print, cada PDF, cada conversa. E antes de sair, fiz algo que sabia que ia fazer toda a diferença, tirei fotos do portátil dentro da sala, com o crachá do coworking visível, para provar que não fui eu a colocá-lo lá. Ao sair do coworking, liguei o telemóvel. Tínhamos 20 mensagens dela. Mas no meio delas, havia uma desconhecida. Miguel, ela perguntou se alguém esteve na sala dos servidores. Disse que achava que eras tu. Cuidado. Acho que ela percebeu alguma coisa. O sangue gelou-me. Ela estava a sentir o cerco apertar. E quando uma pessoa como ela sente isso, torna-se perigosa. No instante seguinte, recebi uma chamada. Número privado. Atendi. A voz dela saiu baixa, mas afiada como uma lâmina. E amor, podemos falar? Fiquei em silêncio. Eu sei onde estás. Disse ela, cada palavra carregada de uma frieza que eu nunca tinha ouvido. E acho que estás a meter-te em coisas que não deves. Eu respirei fundo. Não sou eu quem está metido em problemas. Tu é que estás prestes a cair. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Assustador. Até que ela disse, com uma calma que me arrepiou, então acho que precisamos resolver isto cara a cara. E antes que eu pudesse responder, ela acrescentou, em casa. Agora. O coração bateu forte. Ela sabia que eu tinha descoberto algo. E, mesmo assim, queria encontrar-se comigo, em sozinhos. E pela primeira vez desde o início de tudo, eu senti medo real. Cheguei a casa 20 minutos depois da chamada. Cada segundo no caminho parecia esticar-se como se o universo estivesse a tentar avisar-me de alguma coisa. Quando estacionei, as luzes estavam acesas. Todas. Algo que ela nunca fazia. Entrei devagar. A sala estava impecavelmente arrumada, como se tivesse sido preparada para uma reunião importante ou para uma armadilha. Ela estava sentada no sofá, de pernas cruzadas, a segurar um copo de vinho tinto. Sorriso suave. Olhar afiado. Chegaste rápido, disse ela. Achei que ias precisar de mais tempo para pensar. Fechei a porta atrás de mim, mantendo a chave na mão. Sentei-me no canto oposto da sala, mantendo distância. O que queres?
Perguntei, sem rodeios. Ela inclinou a cabeça, como quem observa um animal ferido. Quero evitar que faças disparates. Tomou um gole de vinho. Tu e a tua mania de dramatizar tudo, foste mexer onde não devias. Não respondi. Apenas fitei-a, em silêncio. Ela pousou o copo, cruzou os braços e continuou, sabes, eu sempre te disse que a tua curiosidade ia acabar contigo. E agora estás a descobrir coisas que não tens maturidade para lidar. Soltei uma pequena risada de incredulidade. Estás a falar como se eu fosse um miúdo. Mas quem anda a roubar dinheiro da empresa és tu. E quem anda a conspirar com um tal de R. Bastos também és tu. O sorriso no rosto dela não desapareceu e mais transformou-se. Aquele sorriso macio virou-se numa expressão quase divertida. Então viste tudo. Murmurou ela, cruzando as pernas de novo. Confesso que pensei que demorasses mais. Depois levantou o olhar e disse, num tom tão sincero quanto venenoso, não te fiz mais cedo porque tinha pena de ti. A frase ficou a ecoar na sala. Pena? Repeti, incrédulo. Sim. Ela levantou-se lentamente, caminhando na minha direção. Tu eras fácil. Simples. Previsível. Eu precisava de alguém assim enquanto construía uma vida melhor. Tu foste uma ponte. Nada mais. Cada palavra era uma facada. Mas ela ainda não tinha acabado. E quanto ao dinheiro, ela deu de ombros. Considera a compensação por anos aturar a tua mediocridade. Senti o sangue ferver. Compensação. Estás a chamar roubo de compensação? Roubo é quando tiramos algo que não nos pertence, respondeu ela, agora a centímetros de mim. Mas eu ganhei cada euro à custa de anos da minha vida contigo. Portanto, sim, o dinheiro era meu. Respirei fundo. Era inútil discutir moral com alguém que já tinha perdido qualquer noção de ética. E o teu cúmplice? O tal R? Perguntei. Ela deu meia volta e voltou ao sofá, sorrindo. Ah, o Ricardo. Ele digamos, mais competente do que tu imaginas. Também mais útil, bebericou o vinho. E, para ser sincera, muito melhor companhia. A confirmação do que eu já suspeitava ainda assim doeu mais do que deveria. Mas eu não estava ali para discutir traição. Eu estava ali para acabar com o plano dela. Eu já tenho tudo, disse eu calmamente. Conversas, prints, documentos, o contrato do loft e até o portátil. Já entreguei tudo ao meu advogado. Desta vez, o sorriso dela desapareceu. Finalmente. Ela pousou o copo com força demais. Mentiroso. Pensa o que quiseres. Respondi. O processo já começou. Ela levantou-se abruptamente. Tu não sabes com quem te meteste. O olhar dela estava diferente agora, e já não era arrogante, era temeroso. O Ricardo não vai deixar isto passar. Ele não é como tu. Ele não brinca. E eu também não. Respondi sem hesitar. O silêncio ficou pesado. Tenso. Quase palpável. Ela aproximou-se, desta vez mais devagar, como quem avalia os riscos. Deixa isto morrer aqui. Deixa tudo como está, e eu posso ajudar-te. Posso fazer com que a empresa não avance com a queixa. A empresa não avançou com nada. Olhei-a nos olhos. A queixa é minha agora. A expressão dela congelou. Foi a primeira vez, desde o início de tudo, que vi pânico real. Nos olhos dela. Tu não percebes, murmurou ela. O Ricardo não vai perder tudo assim. Ele não vai deixar-te chegar ao tribunal. É tarde demais, respondi, levantando-me. O que vocês fizeram está documentado. Monitorizado. Guardado em vários sítios. Mesmo que desapareça, já está entregue. Ela deu um passo atrás. Tu vais te arrepender. Talvez. Peguei a chave no bolso. Mas tu vais te arrepender primeiro. E caminhei para a porta. Quando a abri, ouvi a última frase dela, em baixa, mais carregada de ameaça, ele já sabe que mexeste no portátil. E está a caminho. Fechei a porta atrás de mim. O ar da noite pareceu mais frio do que deveria. Eu não fazia ideia de que aquela seria apenas a primeira ameaça real. E que Ricardo não era apenas um cúmplice. Era muito pior do que isso. Quando saí de casa naquela noite, senti, pela primeira vez desde o início de tudo, um medo real a apertar o peito. Não era só a ameaça dela. Era o nome que ela tinha dito, e Ricardo. Até então, ele era apenas um cúmplice escondido atrás de e-mails falsos e assinaturas manipuladas.
Mas agora ele era um homem irritado, exposto, e com muito a perder. Assim que entrei no carro, recebi uma mensagem de número desconhecido e devias ter ficado quieto. Não respondi. Em vez disso, liguei o motor e fui direto para o escritório do meu advogado, onde eu sabia que a segurança e as câmaras funcionavam 24 horas. Quando cheguei, ele já estava à minha espera. Ele contactou-te? Perguntou o meu advogado assim que entrei. Sim. E não vai parar, respondeu ele. O tipo tem antecedentes por fraude e manipulação de documentos. Tu tens provas, mas ele tem coragem suficiente para tentar impedir-te fisicamente. Então que venha, murmurei. Não tenho nada a esconder. Ele pousou a mão no meu ombro. E tens muito a proteger. Mas não estás sozinho. Mal tinha sentado quando alguém bateu na porta do escritório com força. Eu e o meu advogado trocamos um olhar rápido. Ele fez um sinal para não me mexer. Abriu a porta apenas um pouco e mais do outro lado, uma voz grave empurrou-a à força. Ricardo. Entrou sem pedir permissão, com uma postura que misturava arrogância e desespero. Era alto, forte, com o tipo de olhar de alguém que está habituado a intimidar. Onde está ele? Perguntou, varrendo a sala com os olhos até encontrar-me. O meu advogado interveio imediatamente. Saia agora. Isto é um escritório privado. A polícia já foi chamada. A polícia não vai chegar a tempo, disse ele, sem desviar o olhar de mim. Tu devias ter ficado longe, rapaz. Levantei-me devagar. Eu só quero a verdade. A verdade? Ele riu. A verdade é que foste um idiota. Nunca soubeste controlar a tua própria mulher, e agora achaste que podias controlar-me? Controlar-te. Respirei fundo. Eu só recuperei o que vocês roubaram. Foi então que ele avançou um passo, e pela primeira vez, vi no rosto dele algo pior que raiva e medo. Se isto for para tribunal, eu acabo. Anos de trabalho, contactos, negócios, tudo perdido. Então talvez não devesses ter roubado 20.000 euros, respondi. Ele rangeu os dentes. Não sabes com quem estás a lidar. Sei exatamente. Peguei o telemóvel e mostrei-lhe o ecrã. Estás a ser gravado desde o momento em que entraste por aquela porta. Ele olhou em volta. Finalmente reparou na pequena luz vermelha da câmara no teto. A máscara de confiança dele começou a desmoronar. Tu não vais ganhar isto, murmurou, quase para si próprio. Já ganhei. Olhei firme nos olhos dele. Os documentos estão com o tribunal. As mensagens estão guardadas. As provas da falsificação, tudo está protocolado. Mesmo que destruas este prédio inteiro, não consegues apagar nada. Ele passou a mão pelo cabelo, desesperado. A seguir, algo inesperado aconteceu. Ele desabou no sofá. Ela disse que ia ser simples, murmurou. Disse que tu nunca serias capaz de desconfiar. Que tu eras, fraco. A palavra vibrou dentro de mim, mas desta vez, não mexeu. E tu acreditaste? Perguntei. Ela convenceu-me de que seria fácil. Que o dinheiro era compensação. Que tu eras um obstáculo menor. Depois olhou para mim e realmente olhou. Mas tu não és um obstáculo. Tu és a porcaria da muralha. Ficamos em silêncio por uns segundos. Depois, ele levantou-se. Calmo. Resignado. Não vou lutar contra provas. Disse ele. Eu sei quando estou acabado. O meu advogado cruzou os braços. Então vais confessar? Ricardo assentiu lentamente. Sim. A falsificação foi ideia minha. Mas o roubo. Olhou diretamente para mim. Foi ela. Sempre foi ela. Ele deu 2 passos em direção à porta. Vou entregar-me. É melhor do que deixar que ela me arraste junto. Quando tudo vier ao de cima. Antes de sair, olhou por cima do ombro, boa sorte, rapaz. Porque ela não vai aceitar perder. E então desapareceu pelo corredor. O silêncio que ficou para trás parecia pesado, e mais desta vez, não era um peso que me esmagava. Era um peso que me fortalecia. Eu tinha a confirmação que precisava. Tinha a confissão. Tinha o caminho aberto. E a partir daquele momento, pela primeira vez desde o início dessa história, eu sabia que ia vencer.